Então vamos lá, quero convidar você, sem demora, a acompanhar comigo aqui a leitura de Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 8. Então o livro do profeta Isaías, capítulo 6, de 1 a 8. Se você quiser acompanhar aqui no telão, vou usar aí a mesma tradução, a tradução ACF, Então, Isaías 6, de 1 a 8, diz assim: No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os seus rostos, e com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Porém, um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei, e quem há de ir por nós? Então disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Amém, queridos? Glória a Deus por essa palavra, Bem, hoje nós vamos refletir sobre o chamado do profeta Isaías. Com essa mensagem, nós finalizamos a série de mensagens sobre o chamado de Deus para as nossas vidas. Vocês lembram que no primeiro domingo de julho, nós iniciamos essa série e já falamos sobre o chamado do profeta Jeremias, o chamado de Abrão, o chamado de Gideão, o chamado de Davi, o chamado de Josué, o chamado de Estevão, e hoje nós vamos tratar desse texto e falar sobre o chamado de Isaías. E você que conhece de Bíblia, que já leu esse livro do profeta Isaías, você pode até pensar: mas pastor, esse realmente é o chamado do profeta Isaías? Ele já não havia sido chamado? Parece que sim, porque Isaías ele está profetizando desde o capítulo 1. Você já vê ele atuando no ministério profético desde o capítulo 1. E essa experiência que ele tem é no capítulo 6. Então é verdade que ele já atuava como profeta. Mas o que nós vemos aqui é uma experiência profunda, onde a sua vida foi impactada de uma maneira singular, de uma maneira ímpar, e a partir disso, com certeza, muitas coisas mudaram na vida do profeta Isaías. Ninguém que tem uma experiência como essa permanece a mesma pessoa. Inclusive, quando eu estava refletindo, meditando sobre essa passagem, eu me lembrei da experiência da minha esposa. Então, a minha esposa, de alguma maneira, ela já está no ministério há 24 anos praticamente. Então nós casamos no dia 2 de dezembro de 2000 e esse ano nós completamos 24 anos de casados. Então a partir do momento que ela casou comigo, automaticamente ela entra no ministério. Mas ela teve uma virada de chave há cerca de 2 anos atrás. Então eu me lembro que ali no ano de 2022, ela até deu um testemunho aqui um dia, eu estava com ela e ela falou assim: olha, eu acho que eu quero largar o trabalho, falou mais ou menos assim para mim, para estar mais junto de você na igreja. E eu achei estranho, porque ela gostava demais do trabalho dela, um trabalho que ela gostava, onde ela se sentia útil, onde ela tinha prazer de trabalhar ali naquela empresa. E eu falei: tá bom, então vamos estar orando, Temos aí um ano pela frente, até o fim do ano, aí você toma essa decisão. E aí passou um tempo, não lembro se alguns dias, eu não lembro assim do tempo. E ela voltou a falar sobre aquilo, e eu falei: então tá bom, então, 6 meses, então vamos pensar em 6 meses, vamos orar aí 6 meses, até a metade do ano a gente toma essa decisão.
E eu lembro que foi, isso eu conversando com ela ontem, foi exatamente no mini congresso que o pastor André, da Alcance ali de Telêmaco Borba, estava aqui. E aí eu lembro que ela olhou para mim, ali em casa e disse assim, essa semana ou amanhã, não lembro bem a expressão, eu vou pedir a minha conta. E eu fiquei assim impressionado com a decisão dela. E ela naquela semana realmente pediu a conta ali do serviço e houve naquele momento uma virada de chave. Por quê? Porque estava acontecendo uma mudança interna nela, Então aquele sentimento, aquela convicção interna de que Deus estava chamando ela, havia sido intensificada ali no seu coração. Então foi uma mudança de chave. Apesar de ela já atuar no ministério há muitos anos, a mudança de chave aconteceu ali por volta do ano de 2022. E isso também aconteceu com o profeta Isaías. Apesar dele estar profetizando desde o capítulo 1, quando nós chegamos aqui no capítulo 6, nós vemos uma experiência profunda, onde uma chave vira, e com certeza o ministério profético de Isaías foi diferente a partir dessa experiência. Então, dessa forma, nós veremos hoje alguns aspectos, algumas lições desse texto e vamos extrair alguns princípios para as nossas vidas. Então, nós lemos a passagem, agora nós vamos explicar essa passagem e nós vamos aplicar essa passagem às nossas vidas. Então, como sempre eu faço, eu quero começar aqui com o versículo 1 e a partir disso nós vamos extraindo algumas lições para as nossas vidas. O versículo 1 diz que foi exatamente na morte do rei Uzias que Isaías teve essa experiência com Deus. Olha só, diz assim, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Então nós vemos que foi exatamente na morte desse rei, do rei Uzias, que Isaías teve a sua experiência com Deus. E a pergunta que eu faço é, quem foi o rei Uzias? Então nós precisamos entender o contexto da passagem. Preste atenção, Uzias, também chamado de Azarias, foi um rei que fez o que era reto diante do Senhor. Ele foi um rei bom, e porque ele foi um rei bom, Israel, Judá no caso ali, prosperou. E devido ao seu sucesso como rei, diz a palavra que o seu coração se elevou. Ele ficou orgulhoso, e então ele foi até o templo do Senhor queimar incenso. E quando ele foi ao templo do Senhor queimar incenso, ele foi resistido por um sacerdote chamado Azarias, também se chamava Azarias, e outros 80 sacerdotes que eram homens de coragem, e que disseram ao rei que ele não poderia exercer essa função. Por quê? Porque oferecer incenso era algo que somente os descendentes de Arão, consagrados ao sacerdócio, poderiam fazer. E nisso, o rei ficou indignado com os sacerdotes, e ele foi julgado por Deus imediatamente. Ele ficou leproso, uma mancha de lepra surgiu na sua testa, e assim ele foi retirado rapidamente do templo, e ele viveu os seus últimos anos numa casa separada, isolado de todos, e morreu leproso. E o seu filho, Jotão, reinou em seu lugar. Inclusive, se você quiser confirmar essa história é relatada em detalhes no livro de 2 Crônicas, capítulo 26. Exatamente dessa maneira, com mais alguns detalhes que eu contei. Então, certamente, essa história do rei Uzias trouxe lições ao profeta Isaías. E trazendo isso para nós, pensando nessa história do rei Uzias, nós já podemos extrair a primeira lição para as nossas vidas. E a lição que eu quero extrair é a lição da humildade. As Escrituras, elas relatam que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Está escrito que a soberba precede a ruína, e o espírito altivo precede a queda. Jesus disse que os que se exaltam serão humilhados, e os que se humilham serão exaltados. Aqui eu sempre gosto de abrir um parênteses, porque as pessoas elas citam errado esse versículo, As pessoas dizem assim que os humilhados serão exaltados. Não são os humilhados, são os que se humilham.
Os que se humilham, eles serão exaltados. Então, queridos, o maior inimigo que nós enfrentamos na nossa vida não é o diabo. Não são os principados, as potestades do ar, os dominadores deste mundo tenebroso, não são as forças espirituais da maldade nas regiões celestes. O maior inimigo que nós enfrentamos somos nós mesmos, é o nosso coração. Todos nós temos um coração depravado, arrogante, orgulhoso, altivo, narcisista. Nós queremos reconhecimento. Nós queremos nos sentir importantes. Foi isso que aconteceu com o rei Uzias. Se tornou poderoso, se sentiu importante demais, achou que poderia entrar no templo e oferecer incenso ao Senhor, algo que era reservado aos descendentes de Arão, consagrados ao sacerdócio. Então, muitas vezes, queridos, não é Satanás que está nos resistindo, é o próprio Deus. Ele está com a mão no nosso peito, resistindo ao nosso orgulho. E devido a isso, nós precisamos estar atentos aos movimentos da nossa alma, principalmente em tempos de prosperidade e de abundância. Então a Bíblia diz que quando o rei Uzias se tornou poderoso, ele também se encheu de orgulho, e o orgulho o levou à ruína. E terminou a sua vida, passou os últimos anos da sua vida isolado numa casa separada, porque ele se tornou um leproso. Então ele achou que ele poderia entrar numa seara que ele não foi chamado. Então por isso nós temos que aprender com as Escrituras. Está escrito na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, que nós não devemos fazer nada por partidarismo ou por vanglória, mas por humildade nós devemos considerar os outros superiores a nós mesmos. Nós precisamos ter em nosso coração o mesmo sentimento que Cristo Jesus teve, o sentimento de que, sendo Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se humilhou, tomando a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens. Então, dessa forma, a primeira lição desse chamado de Isaías é a lição da humildade, amém? Então, humilhai-vos diante ou debaixo da potente mão de Deus, para que no seu devido tempo ele vos exalte. Então, o que esse chamado de Isaías nos ensina? Primeira coisa, primeira lição, a lição da humildade. Posso ouvir um amém aí? Estão me acompanhando? A segunda lição é a lição da profundidade. Porque, como eu falei, Isaías, apesar de já estar atuando no ministério profético a partir do capítulo 1, aqui no capítulo 6 ele tem uma experiência profunda com o Senhor. Ele vê o Senhor, ele tem uma experiência que muda a sua vida. Como disse Jó no final do seu livro: antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora te veem os meus olhos. Jó era um homem que o próprio Deus testificou a respeito dele, dizendo: é um homem reto, justo, temente a Deus e que evita fazer o mal. Mas esse homem, ele conhecia Deus só de ouvir falar. Depois de todas as provas, as tribulações, os sofrimentos que ele passou, no final do seu livro, capítulo 42, versículo 5, ele diz para Deus: antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora te veem os meus olhos. Ou seja, ele entrou num nível de profundidade maior. Então a segunda lição aqui desse chamado de Isaías é a lição da profundidade, que nos ensina que podemos e devemos prosseguir conhecendo ao Senhor. Você não pode estar satisfeito com aquilo que você conhece e com aquilo que você experimentou até hoje do Senhor. A palavra do Senhor diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Oséias 6:3. Então todos nós podemos conhecer mais do Senhor. Na verdade, o conhecimento de Deus, ele é progressivo. Nós vamos avançando dia a dia, crescendo espiritualmente. Como o apóstolo Paulo disse: eu prossigo para o alvo. E é claro, com isso, eu não estou dizendo que nós teremos uma visão aí do trono de Deus, como Isaías teve, mas nós podemos ir mais fundo. Nós podemos mergulhar em águas mais profundas. E aí eu pergunto: como?
Como, irmãos, nós podemos nos aprofundar no conhecimento de Deus? Existem 3 disciplinas que não são novidades para você, mas que vão nos ajudar a ir mais fundo no Senhor. Primeira coisa é sozinho com Deus, né? Se eu quero conhecer a Deus, eu preciso ter tempo com Ele. Como Jesus disse, quando você orar, entra no teu quarto, fecha a tua porta, clama ali ao Senhor, fica ali na presença de Deus. É você ter um tempo sozinho com o Senhor, se rendendo a Ele, o adorando, falando ao seu coração. Primeira coisa, não tem como ter mais profundidade em Deus sem ser uma pessoa de oração. A segunda disciplina importante é a leitura e a meditação na palavra de Deus, né? Por quê? Porque a palavra de Deus está onde, queridos? Está na Bíblia, não é verdade? Então as pessoas às vezes cantam, me leva onde eu possa ouvir tua voz, né? Sabe onde está a voz de Deus, irmão? Está aqui, ó. Abra a tua Bíblia, leia, venha na escola bíblica, ouça a palavra de Deus, leia a palavra de Deus. É através dela que o Senhor se revela a nós. Quando você ora, o Senhor, Ele está te ouvindo. Mas quando você lê a Bíblia, é você que está ouvindo o Senhor. Pastor, Deus fala com você? Sempre. Como? Quando eu abro a Bíblia, irmão. Leio a Bíblia diariamente. Diariamente eu ouço a voz de Deus. João capítulo 8, versículo 31, Jesus disse assim: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis os meus discípulos. Aonde? Na palavra. Em João 14, 21, ele disse: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, é esse o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. A quem Jesus vai se manifestar? Aquele que tem os seus mandamentos e os guarda. É esse que ama o Senhor. Então a revelação de Deus está na palavra do Senhor. Não tem como eu ter profundidade sem vida de oração e sem leitura e meditação na palavra de Deus. E finalmente a terceira disciplina que não pode faltar para o cristão é o batismo no corpo de Cristo. Até tenho falado ali com os pastores, né? E tenho orado, falei, Deus, batiza a igreja no corpo. O batismo, a palavra batismo, significa você estar inserido em algo, né? Então, batismo nas águas, você é imerso nas águas, né? E a Bíblia fala de alguns tipos de batismo, não só o batismo nas águas, não só o batismo com o Espírito Santo, mas um dos batismos é o batismo no corpo, quando a pessoa está inserida, imersa no corpo de Cristo. E se você não for batizado no corpo de Cristo, você não vai experimentar a profundidade em Deus que você precisa. Estar unidos, fazer parte de uma verdadeira família de fé. Não existe cristão saudável que vive de maneira isolada, como eremita espiritual. Nós precisamos uns dos outros. Juntos nós somos melhores. Então vejam que Isaías, ele estava no templo, diz que as orlas, as vestes do Senhor enchiam o templo, ele estava no templo, ele foi buscar a Deus, e apesar de sabermos que Deus, ele não habita em templos feitos por mãos humanas, o templo é um lugar aonde a igreja se reúne para adorar, é ou não é? Então não existe nada de místico nesse lugar. Inclusive, biblicamente é errado falar assim, né? Eu vou à igreja se referindo a um lugar, né? Porque a igreja não é um lugar, a igreja é uma congregação de crentes. Esse lugar é a igreja nesse momento porque nós estamos congregando aqui. A partir do momento que nós saímos daqui, esse lugar é simplesmente um barracão, esse lugar é simplesmente um templo. Mas o templo é o lugar aonde nós nos reunimos. É um lugar de celebração, onde o Senhor, Ele se manifesta. E nós precisamos valorizar esse tempo juntos, né? Se nós não valorizarmos, não formos batizados no corpo de Cristo, nós jamais experimentaremos a profundidade que Deus quer que experimentemos. Como o Salmo 133, lembra? Já ministramos sobre ele algum tempo atrás, que diz: quão bom e quão suave, quão agradável é que os irmãos vivam em
união. É como óleo precioso que desce sobre a cabeça de Arão, escorre pela barba até a orla das suas vestes. É como o orvalho de Hermon que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a vida e a bênção para sempre. Então não tem como eu crescer em profundidade com Deus sem oração, sem leitura e meditação da palavra de Deus, sem estar inserido verdadeiramente a uma família de fé. Estar inserido não é frequentar a igreja de vez em quando, é estar batizado no corpo de Cristo. Só assim eu vou experimentar uma profundidade no Senhor. Isso me levou a lembrar também daquele texto de Ezequiel, onde um anjo leva Ezequiel até um rio, e esse rio, dá-se a entender ali na palavra que era o rio de vida, que flui do trono de Deus. E esse anjo, ele mediu 1000 côvados nesse rio. 1000 côvados, trazendo para nós hoje, seriam mais ou menos 500 metros. E aí eles avançam esses 500 metros dentro do rio, e diz Ezequiel que as águas davam nos tornozelos dele. Aí o anjo mede mais 1000 côvados, mais 500 metros, e as águas davam no joelho. Mais 500 metros, as águas davam no lombo. E finalmente, eles avançam mais, até que o rio se torna uma água profunda, que não poderia ser atravessada senão a nado. E é nesse lugar que Deus quer nos levar. Deus quer nos levar a águas profundas. Deus não está satisfeito com você e comigo, com águas ali no tornozelo, com águas no joelho ou nos lombos. Nós precisamos mergulhar nesse rio em águas profundas. Então, a segunda lição que esse chamado, essa experiência, digamos assim, do profeta Isaías nos ensina é a lição da profundidade. Então, primeira lição, a lição da humildade. A segunda lição, a lição da profundidade, que você saia desse local onde você está, que você se sinta incomodado, incomodada com o teu nível de conhecimento de Deus, e que você se aprofunde nesse conhecimento de Deus. A terceira lição é a lição da santidade. Vamos ler novamente Isaías capítulo 6, os versículos 2 e 3, olha só. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam seus rostos, e com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Amém? Então nós vemos aqui que Deus, ele é santo, santo, santo. 3 vezes santo. Referência também a Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Agora a pergunta é: quem pode ter uma revelação da santidade de Deus e não ser santificado? Então nós vemos que Isaías, ele foi santificado quando ele teve essa experiência. O que é santificação, pastor Peter? Santificação é você se separar para Deus. É você abandonar o pecado, é você abandonar o sistema desse mundo, é você mortificar os desejos da sua carne. Então ouçam, antes de Deus usar você, antes de Deus chamar você, Ele vai santificar você. Porque Deus, ele não usa instrumentos que não foram santificados. Vamos pensar num utensílio para uma cirurgia, por exemplo, Então o cirurgião, ele vai precisar ali dos seus utensílios, das ferramentas para fazer a cirurgia. Por exemplo, uma delas o bisturi, Tudo isso precisa estar esterilizado, senão pode contaminar o paciente. Assim também, irmãos, antes de te chamar, de te usar, antes de você ser um instrumento nas mãos de Deus, o Senhor precisa santificar você. E a santidade não é opcional para o cristão. Lá no Novo Testamento, Paulo fala: esta é a vontade de Deus para vocês, a vossa santificação. Então, quando Isaías, ele contemplou aqui a glória do Senhor, quando ele olhou para ele pensou: eu vou morrer, eu vou morrer. Como todos os homens que tiveram uma experiência semelhante. Quando você lê na Bíblia, os homens que viram o Senhor, todos eles disseram: eu vou morrer, porque como eu posso, sendo um pecador, contemplar o santo, santo, santo e não morrer?
E ele pensou, eu vou morrer. E diante dessa santidade, ele reconheceu, eu sou um homem de lábios impuros e que habita no meio de um povo de impuros lábios. E foi nesse momento que ele foi santificado. Um dos serafins voando, pegou uma brasa viva do altar com uma tenaz, para quem não sabe o que é uma tenaz, é aquela pinça, de mexer em lareira, que os ferreiros antigamente usavam, para mexer ali o objeto no fogo, e ele pega então uma brasa viva do altar com uma tenaz e toca os lábios de Isaías, e diz, foi purificado o teu pecado, os teus lábios agora foram purificados. Então quando nós contemplamos e reconhecemos a nossa miséria diante do Senhor, quando nós olhamos para nós mesmos, na presença do Santo, 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 o sentimento é um sentimento de morte, ai de mim, eu vou morrer, e é nesse momento que nós somos purificados. É como Pedro, naquela experiência da pesca maravilhosa, quando ele teve ali o primeiro contato com Jesus, eles haviam pescado a noite toda, não haviam pegado nada, e Jesus disse, lance as redes novamente do lado direito ali do barco, e Pedro falou, olha, por causa da tua palavra eu vou lançar. E eles foram, lançaram as redes, e as redes se encheram de peixe, eles precisaram chamar um outro barco, ali de alguns colegas para ajudarem eles a recolherem aqueles peixes, e quando Pedro desce na praia, e ele chega perto de Jesus, o que ele faz? Ele se prostra diante de Jesus, e ele adora dizendo, afaste-se de mim, Senhor, porque eu sou um pecador. Esse é o sentimento que nós temos quando nós estamos face a face com o Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou um pecador. Então Isaías sentiu as suas misérias, de um homem de lábios impuros, que habitava no meio de um povo de impuros lábios, e ali ele foi santificado. Então a santidade, ela vai se manifestar onde? Na nossa língua, nas nossas palavras, porque a boca fala do que o coração está cheio, não é verdade? Se o seu coração está cheio da presença do Senhor, se o seu coração foi lavado, santificado pelo Senhor, isso se manifesta na sua fala. O apóstolo Tiago, por exemplo, na sua carta, ele diz assim, se alguém cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, a religião desse é vã. Então veja que Isaías foi tocado nos seus lábios. A santidade, ela é no coração, mas ela purifica todo o nosso ser, inclusive os nossos lábios. Essa é uma das coisas que Deus transforma em nós, Quando nós éramos ímpios, blasfemos, o que saía da nossa boca? E agora, o que sai da nossa boca, Então pega, por exemplo, uma Bíblia com concordância, ou pega aí a tua Bíblia online e digita ali na pesquisa a palavra língua, e aí você vai ver quantos versículos relacionados à língua existem na palavra de Deus. Deus ele foi muito enfático ao tratar desse assunto, Então veja que Isaías ele foi santificado na sua língua, na sua boca. A Bíblia trata desse assunto tanto quantitativamente quanto qualitativamente. Por exemplo, só na carta do apóstolo Tiago, Tiago dedica 18 versículos sobre o assunto, falando sobre a língua. Mas não foi só Tiago que se dedicou a esse assunto. Paulo falou sobre isso, Jesus tratou do assunto, Salomão fala muito sobre isso também no livro de Provérbios, e a pergunta é, por que Deus foi tão enfático nesse assunto? Por que Deus ele dedicou um espaço tão grande para falar sobre o uso disciplinado da língua? Será que foi por acaso? Não, não foi por acaso. Sabe por quê? Porque se você controla a sua língua, você é capaz de controlar todo o resto do seu corpo. Você sabia disso ou não? Isso que Tiago diz. Tiago diz que se você é capaz de dominar as suas palavras, a sua língua, você controla todo o restante do seu corpo. Ele faz até algumas comparações, Ele compara a língua, por exemplo, com um cavalo que é dominado por um freio, que é colocado na sua boca. E esse freio controla todo o corpo do cavalo. Ele compara a língua com o leme de um navio, O navio é muito grande, mas um pequeno leme controla o navio. E ele vai dizer que a língua também controla
todos os outros membros do nosso corpo. Ou seja, se você é santificado, e é santificado nas suas palavras, você não vai ter dificuldade de abandonar e de dizer não para nenhum outro pecado. Se você domina a língua, você domina tudo. E isso é comprovado, inclusive, pelas pesquisas científicas, né? Alguns neurocirurgiões de renome, eles descobriram que o centro da fala no cérebro tem domínio completo sobre todos os nervos do corpo. Então, onde está ali o centro da fala, no nosso sistema nervoso central, ali também está o domínio de todos os outros membros do corpo. Então veja que Isaías, ele foi santificado aonde? Na sua língua. Ele foi tocado aonde? Nos seus lábios. Ele era um homem de lábios impuros e que habitava no meio de um povo de impuros lábios. Então que Deus tenha misericórdia e que Deus possa também tocar nas nossas vidas, na nossa boca, trazendo purificação. Inclusive, quero aproveitar esse assunto e dar uma descontraída ou não, contando aqui uma ilustração sobre isso. É apenas uma ilustração, tá, irmãos? Mas não que ela não reflita a realidade, muitas vezes, da igreja. Então, conta-se a história de 3 rapazes que eles foram juntos orar no monte. Mas antes de começarem assim a orar, eles resolveram contar um para o outro, uns para os outros ali, o ponto fraco deles. Então, vamos orar de uma maneira mais objetiva. Então, cada um de nós vai falar o nosso ponto fraco aqui, para a gente poder também estar orando uns pelos outros. Aí o primeiro, ele disse assim, então eu quero falar aqui, o meu ponto fraco é que eu não posso olhar para as moças da igreja, que eu já penso um monte de besteira. Aí o segundo, ele disse assim, puxa, cara, meu ponto fraco é pior do que o teu. Meu ponto fraco é que eu não posso olhar para os rapazes da igreja, que eu já penso um monte de besteira, porque eu tenho tendências homossexuais. E aí o terceiro disse, cara, meu ponto fraco é pior do que os dois de vocês, os 2 pontos fracos de vocês juntos. Por isso, vamos orar, é melhor eu não falar aqui qual que é meu ponto fraco para vocês, vamos direto para a oração. E aí os outros 2 insistiram. Falaram, não, a gente abriu o nosso coração aqui para você, e agora você não vai abrir o teu coração. Insistiram com ele, fale qual é teu ponto fraco. E de tanto eles insistirem, o rapaz disse, ele disse assim, meu ponto fraco é a língua. Eu estou morrendo de vontade de descer desse monte e contar para todos na igreja a safadeza de vocês. Misericórdia, Senhor? Tenha misericórdia, que o Senhor possa tocar o nosso coração, tocar os nossos lábios e fazer de nós um povo de coração puro e de lábios puros também. Então essa é a lição da santidade. A santidade mostra que antes de Deus usar você, chamar você, Ele vai santificar você. E por isso que nós temos tantos problemas na igreja. Porque as pessoas muitas vezes estão servindo sem passar pela lição da humildade, da profundidade e principalmente da santidade. Estão servindo, são instrumentos impuros, que nem deveriam estar servindo, essa que é a verdade. Deveriam estar buscando essa lição da santidade. Como Jesus disse, ele disse assim, eu me santifico a mim mesmo para que eles também sejam santificados na verdade. Então Jesus, que era o Senhor, ele dizia, eu me santifico a mim mesmo, para que eles, os discípulos, também sejam santificados na verdade. Então por que eu me santifico, irmãos? Eu me santifico só por mim? Eu guardo a minha vida só por mim? Não, eu guardo a minha vida por você. Eu quero subir aqui e ser achado apto por Deus, um instrumento esterilizado para que eu possa transmitir uma coisa que faça diferença na sua vida. Então a primeira lição desse texto, desse chamado do profeta Isaías é a lição da humildade. A segunda lição é a lição da profundidade. A terceira lição é a lição da santidade. E a quarta lição, já terminando, já indo para o final, é a lição da capacidade. Então olha só o versículo 8 desse texto. Diz assim, depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei
e a quem há de ir por nós? Então disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Então depois de aprender a humildade, depois de aprender a profundidade, a santidade, vem a capacidade de Deus para executar o nosso chamado. Inclusive o apóstolo Paulo, numa das suas cartas, ele diz assim, não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa, como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Então todos nós que fomos regenerados, salvos, separados, também fomos chamados e capacitados por Deus para pregar o evangelho da salvação em Cristo Jesus. Na verdade, todos nós temos esse chamado, o chamado de pregar o evangelho, de evangelizarmos nossa família, nossos vizinhos, nossos colegas. E nós precisamos saber o que é o evangelho, né? Esse é o problema também que eu vejo, que muitas vezes nós pregamos, mas não pregamos o evangelho, né? Veja só, o que os discípulos pregavam? Vamos ver um texto, Atos 4, de 10 a 12. Olha só uma das pregações aqui do apóstolo Pedro. Ele diz assim, ó, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele a quem vós crucificastes, e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, em nome desse é que este está são diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, o qual foi posta por cabeça de esquina. Em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Então ele está falando de Jesus, da ressurreição de Jesus, ele está falando no único caminho para a salvação. Então, queridos, olha só, você pode não ter um chamado, tá, para ser um pastor, por exemplo, para ser um pregador, para ser um missionário, para ser um diácono, mas todos nós somos chamados para pregar o evangelho, as boas novas de salvação em Cristo Jesus. E pregar o evangelho, irmãos, não é convidar pessoas para vir para a igreja, apesar de ser bom, né? Você convidar, a gente vê assim que as pessoas, elas querem, elas têm assim, esse tipo de coisa chegou, né? Tipo, os pastores são os profissionais, eles pregam o evangelho. Então eu não prego, eu trago pessoas para o pastor pregar para elas, né? Não, você tem a função de pregar o evangelho. Você foi chamado para pregar o evangelho, pregar as boas novas de salvação em Cristo Jesus. Todos nós somos chamados e capacitados para isso. Vocês estão me entendendo? Então ouçam, ouça aqui, comunidade. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. É Cristo Jesus, não existe outro mediador. Ele é a verdade, Ele é o caminho, Ele é a vida. Para ser salvo, o que você precisa fazer? Você precisa primeiro se arrepender dos seus pecados e crer nessa obra redentora de Jesus, confessando Jesus como Senhor da sua vida. É essa palavra que nós temos que anunciar por onde nós andarmos. E aí eu vejo um problema na igreja também, porque a igreja está cheia de pessoas que não se arrependeram. Elas não passaram por isso. Pessoas que frequentam a igreja, que acreditam que têm salvação, mas não são de fato convertidas. E esse problema também está em nós, na liderança, nos pastores. Sabe por quê? Porque a gente convida as pessoas para aceitarem Jesus, né? Aceitar Jesus, né? Tipo, vem à frente, dê uma oportunidade para Jesus, faz esse favor para Jesus, Jesus está aqui chorando por você, né? E aí a pessoa vem pensando, eu vou dar uma chance para Jesus. Mas ela nunca se arrependeu. Ela vem pelo apelo, pelo constrangimento, vou dar lá uma chance para Jesus e não quero ir para o inferno, né? Quero dizer, nenhum de nós tem que fazer favor nenhum ao Senhor. Nenhum favor ao Senhor. Temos que pregar o contrário, se arrependa, busque ao Senhor enquanto se pode achar. Quem sabe Ele vai aceitar você. Quem sabe Ele vai te perdoar e te salvar, se você de fato se arrepender. A chamada é o arrependimento, e essa deve ser a nossa mensagem. E por isso que a igreja passa por tanto BO, porque às vezes a pessoa está na igreja, frequenta a igreja, pensa que tem salvação, mas é um ímpio. E por isso que tem acontecido abusos dentro das igrejas, dentro das igrejas. Porque a igreja muitas vezes é formada por pessoas que de fato não se converteram, nunca se arrependeram.
não são convertidas. Mas do que eu tenho que me arrepender, pastor? Dos seus pecados. Pega os 10 mandamentos, lá lê. Sempre que você quebrou uma daquelas coisas, você pecou. Pega lá Gálatas 5, 19, se não me engano, as obras da carne. Veja tudo que tem lá. A gente precisa explicitar, porque hoje, por exemplo, antigamente as pessoas sabiam que sexo fora do casamento era pecado. Hoje não. Hoje as pessoas estão na igreja, elas acham normal o sexo fora do casamento. Não é pecado. Né? Não, eu não traio a minha namorada, só eu e ela, não tem. Não, é pecado, irmão. Então, quando a Bíblia fala que aqueles que praticam a prostituição, eles não herdarão o reino de Deus, prostituição vem do grego porneia. Porneia significa 3 coisas. Primeiro, sexo entre solteiros, é porneia. Se eu sou casado e estou me relacionando com uma mulher que não é minha mulher, adultério, porneia. Tá? Se estou pagando alguém para me relacionar sexualmente, prostituição, porneia, tudo isso é porneia. É um exemplo. Né? Mentira, inveja, idolatria, né? A gente pensa às vezes que idolatria é você se curvar a um ídolo de metal, de madeira. Não, tudo que toma o primeiro lugar no seu coração é um ídolo. E o maior ídolo hoje é o dinheiro, né? E a gente vê uma pregação de teologia da prosperidade, uma pregação coach que atrai as pessoas e as igrejas estão cheias, por quê? As pessoas são atraídas por esse grande ídolo que é o dinheiro. Então nós temos que nos arrepender de fato. Então é isso que esse chamado de Isaías vai nos mostrando. Então que a nossa igreja seja uma igreja de pessoas arrependidas, de pessoas convertidas de fato. E se você pratica alguma dessas coisas, o chamado de Deus para você hoje é arrependa-se, busque a Deus, se humilhe na presença dEle, como eu disse aqui, quem sabe Ele te perdoe, e Ele te salve, Ele te regenere, Ele mude a sua vida. Graças a Deus, muitos estão compreendendo essa mensagem, né? Oh, glória a Deus, a maioria dos casais aí da igreja que estavam ou estão amaziados, estão falando, não, a gente está resolvendo, estamos correndo atrás. Poxa, isso é muito bom, cara. Isso mostra uma mudança, uma regeneração no seu coração. Porque me incomoda demais ver os irmãos na igreja, né, vivendo dessa maneira, e às vezes não estão entendendo que, isso não agrada a Deus. Mas graças a Deus isso tem acontecido, Deus tem tocado no coração de vocês e tem feito essa obra em nome de Jesus. Então todos os chamados, eles são também capacitados para essa obra. Então eu finalizo com as 4 lições aqui do chamado de Isaías. Primeira lição, a lição da humildade. Amém, irmãos? Não esqueça disso. A segunda lição, a lição da profundidade. Vamos buscar estar mais profundos em Deus. A terceira lição, a lição da santidade. E a quarta lição, a lição da capacidade. Você é capaz, se você é um convertido, você tem a capacidade de pregar o evangelho das boas novas de salvação em Cristo Jesus, de chamar todos aqueles que você conhece ao arrependimento e à fé na obra redentora do Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos ficar de pé.